Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor da sala, assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, e se possível, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar em partes específicas a videoaula para tirar dúvidas. Neste caso, pedimos que entre em contato com seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! As atividades a seguir estão presentes na sequência 10, páginas 61 a 65 do livro EMAI. Nessa sequência, iremos resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo adição e subtração, relacionando essas diferentes operações, utilizando estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas e arredondamentos de resultados. Dessa forma, utilizaremos as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculos. Vamos conferir nossas atividades? Atividade 10.1. Nesta atividade, iremos solucionar uma situação-problema em que se deve estimar o resultado por meio de arredondamentos e cálculo mental. E, em seguida, utilizar o cálculo escrito para validar essas respostas. Em um segundo momento, a proposta é determinar qual é o número entre vários, o mais próximo do resultado de uma adição ou de uma subtração. Para iniciar esta atividade, responda oralmente e depois escreva em seu caderno de matemática. 1. Você já acompanhou alguém da sua família em compras em um supermercado ou feiras livres? 2. Enquanto compram os produtos, como fazem para saber quanto gastaram sem usar lápis, papel ou calculadora? 3. Se você comprar um produto que custa R$18 e outro que custa R$24, irá gastar mais ou menos que R$40. Realize o cálculo mentalmente e, após isso, confira o resultado, realizando o cálculo no seu caderno de matemática. Em algumas situações-problemas, é preciso fazer cálculos exatos, mas em outras situações, basta apenas um resultado aproximado, ou seja, uma estimativa. Você deve realizar agora as questões presentes nas páginas 61 do livro. Nelas, você realizará cálculos mentais e estimativas, indicando valores aproximados dos resultados. Atividade 10.2. Na atividade a seguir, iremos realizar a leitura de dados presentes em uma tabela. Inicialmente, você irá explorar as ideias trabalhadas na atividade anterior para determinar alguns resultados. Isso poderá ser realizado por meio de um cálculo mental ou de um cálculo escrito. Inicialmente,
Responda oralmente e depois no caderno de matemática. 1. Qual o resultado de 50 mais 50? E de 50 mais 50 mais 40? 2. O resultado de 80 mais 88 é um número maior ou menor que 160? Como você pode fazer para descobrir, mas sem efetuar um cálculo escrito? 3. Qual o resultado de 78 mais 72? É possível descobrir esse resultado realizando um cálculo de cabeça? Após responder as questões no caderno, chegou o momento de você resolver as questões presentes na página 62 do livro. Na primeira questão, você deverá resolver mentalmente e depois conferir os resultados obtidos com cálculos escritos. E na segunda questão, deverá ser respondido com informações obtidas na questão anterior. Atividade 10.3. Esta atividade possui um caráter investigativo, isto é, nela iremos descobrir e verificar qual foi o critério para o preenchimento dos quadros, a partir da observação de cada número apresentado e dos números arredondados. Você deverá preencher o quadro e identificar os critérios de arredondamento. Inicialmente, observe os 2 quadros propostos na atividade e tente identificar em cada um deles como eles devem ser completados. Após realizar a observação dos quadros, você deve ter identificado e adotado critérios de arredondamento de números. Podemos estabelecer, por exemplo, que um número de 2 algarismos pode ser arredondado para a dezena mais próxima. Isto nos auxilia em cálculos mentais quando se quer adicionar 2 números e perceber a ordem da grandeza do resultado. Agora, responda oralmente e depois anote em seu caderno de matemática. 1. O número 73 está mais próximo do 70 ou do 80? E o número 68 está mais próximo do 60 ou do 70? 2. O número 23 está mais próximo do número 20 ou mais próximo do número 30? Por quê? 3. Para facilitar a realização de um cálculo mental, Felipe arredondou o número 23 para o número 20. Por que ele arredondou o número 23 para o número 20 e não para o número 30? 4. O número 48 está mais próximo de 40 ou de 50? Por quê? 5. O número 156 está mais próximo de 150 ou de 160? Por quê? 6. O número 48 foi arredondado para o número 50 e o número 156 foi arredondado para o número 160. Que regras vocês acham que foram utilizadas para esses arredondamentos? Perceba que os números arredondados são as dezenas inteiras mais próximas dos números apresentados, independente se essas dezenas são menores ou maiores que os números que foram arredondados. Resolva agora a atividade presente na página 63 do livro. Nela, você deverá arredondar os números e explicar, através de registros no livro, qual o critério que foi utilizado para realizar esse arredondamento. Atividade 10.4. Nesta atividade, você deverá realizar uma observação e uma análise da resolução de uma adição feita por 2 crianças, buscando verificar quais os critérios que foram utilizados para se obter os resultados. Saiba que é importante realizarmos esse estudo para entendermos os critérios de arredondamentos de números e as compensações que podem ser feitas para a resolução de adições. Observe a questão 1, presente na página 64 do livro. Você deverá utilizar o procedimento de Pedro ou de Marina para resolver os cálculos propostos na segunda parte da atividade.
Pedro adicionou mais 3 ao número 97, realizando dessa forma o arredondamento desse número, e depois subtraiu 3 do resultado, obtendo a resposta correta do cálculo. Marina também realizou um arredondamento, mas ela adicionou 3 ao número 97 e 1 ao número 19. No final do cálculo, subtraiu 4 do resultado, obtendo também a resposta correta. Após observar os procedimentos de Pedro e Marina, você deve realizar as adições propostas na segunda parte da atividade. Outras formas de resolução também podem ser utilizadas, contando que suas escolhas sejam justificadas. Atividade 10.5. Nesta atividade, você deve observar e analisar os cálculos com adições que Vera realizou, além de verificar os critérios utilizados por ela. Antes de iniciar, resolva o seguinte cálculo: 54 mais 46. Agora observe o método utilizado na resolução deste mesmo cálculo. Com base no exemplo dado e o método utilizado para realizá-lo, resolva o cálculo a seguir: 108 mais 92. As técnicas apresentadas contribuem para a elaboração de estratégias de cálculo mental e o reconhecimento de outras propriedades da adição. Após isso, você deve resolver as questões presentes na página 65 do livro. Nela serão exploradas outras estratégias para a resolução de adições. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail parafazer-se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido os vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.